O que acontece? Você, amigo, que é evangélico, que está talvez recebendo aí um estudo bíblico de um adventista, um pastor adventista, mas você gosta de um churrasquinho do final de semana. Você ama aquela picanha deliciosa do domingão lá. Você vai ter que abandonar o churrasquinho, tá? Se você for virar adventista mesmo. Aliás, você que está na igreja adventista, te dá um alerta, tá? Você que é adventista, está assistindo esse vídeo agora. E que você entrou na igreja comendo carne vermelha. E você ainda come carne vermelha. E você está na igreja adventista agora. Te digo uma coisa. O dia que você parar de comer carne vermelha na igreja adventista, por causa da igreja adventista, saiba, amigo, esse é o dia que a lavagem cerebral ela foi praticamente completamente realizada na sua mente, tá? Tenha isso como um termômetro. Se você gosta de carne, entrou na igreja adventista, virou adventista, e de repente você parou de comer carne vermelha, saiba, lavagem cerebral realizada com sucesso. Agora você sim pode se dizer que é um verdadeiro adventista. Graça e paz, guerreiros, série Descortinando o Adventismo, volume 3, vídeo 9. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito utilizado pela igreja adventista, que é a reforma de saúde. A gente deu umas pinceladas no vídeo passado sobre isso, falamos um pouquinho sobre a reforma de saúde, mas hoje a gente vai entrar pesado na reforma de saúde. Eu sei que é um assunto um pouco delicado para algumas pessoas, né? Porque quando você vai falar de alimentação, dieta, e quando você mistura, né, alimentação com religião, aí se falar só de alimentação já é um problema. Você vai mexer na comida da pessoa, já é um problema. Se vai mexer na religião da pessoa, o problema é maior ainda. Agora, quando você mistura as duas coisas, aí você tem né, uma bombinha atômica aí para desativar, né? Mas vamos lá. Antes de a gente entrar no assunto em si, como sempre, vamos falar da promoção, Descortinando o Adventismo volume 3. Nós faremos da mesma forma no YouTube, como a gente sempre faz. O melhor comentário será marcado, colocado um pin ali, depois de 2 dias do vídeo lançado. E esse será o comentário que irá levar o livro gratuitamente, né? O dono do comentário irá levar esse livro gratuitamente no conforto da sua casa. Nós iremos responder o seu comentário, dizendo que você foi o ganhador. Quem já ganhou, já comentou e já ganhou, não vai ganhar de novo, tá? Dê espaço para uma outra pessoa ganhar. No Instagram, como que a gente vai fazer? A gente está fazendo sempre um pouquinho diferente, né? E hoje nós iremos fazer da seguinte forma, galera. Você que tem o volume 1, você que já comprou o volume 1 e crê que esse livro servirá de ajuda para algumas pessoas que você conhece, tá? O que você vai fazer? Você vai tirar uma foto com o volume 1 e você vai marcar 4 pessoas nos stories. Vai tirar foto com o volume 1. Ou a foto só do volume 1 ou uma foto sua com o volume 1. Importante é que ele seja uma foto original, né? Você não vai pegar em outro lugar, uma foto sua com esse livro. Você vai postar nos seus stories, você vai marcar 4 pessoas nos stories, além de mim. Então, no total 5. 4 pessoas que você conhece e vai marcar ali a minha arroba, Gleison Pércio, né?
me marca e escreve eu quero hashtag volume 3, ou eu quero hashtag Descortinando o Adventismo volume 3, ou eu quero hashtag Descortinando o Adventismo vol 3. Uma outra informação importante, mas antes de falar essa informação, deixa eu finalizar aqui a promoção. Depois que você fizer isso, você vai aguardar, né? Porque eu vou escolher aleatoriamente uma foto ali e vou entrar em contato contigo no privado, dizer que você ganhou, tá? Importante que outras pessoas fiquem sabendo dos livros, então marque as pessoas, 4 pessoas que você acha que deve saber um pouquinho a respeito desse material, dessa obra. Hoje é do volume 1, amanhã a gente vai fazer do volume 2 e vamos mudar depois disso para outras ideias ali no Instagram, tá bom, gente? A informação que eu estava querendo passar antes de iniciar o tema aqui, uma informação que eu acabei de receber. O livro, como vocês sabem, eu tô esses vídeos não são ao vivo, tá? Eu já estou pré-gravando eles, porque tem muita coisa muito texto para jogar na tela, então fica mais fácil a gente gravar antes e jogar esses textos de uma maneira com mais calma na tela, né? Para que a edição fique melhor. E então a gente grava aí com um mês de antecedência do lançamento do livro, mais ou menos. E nesse período que eu estou gravando, né, a gente tá diagramando o livro para mandar para a gráfica. Então, a diagramação ela está quase pronta, mas a pessoa que está diagramando ela já me deu o número total de páginas. Eu achava que esse livro ia ter em torno de 470, 480 páginas. O livro, ao que tudo indica, vai ter 528 páginas, galera. 528 páginas. Eu estou impressionado. Eu achava que não iria ter, enfim, não ia ser tão grande assim. Então é 528 páginas e mais de 600 notas de rodapé. Acabou passando do volume 1, que era o maior até agora, né? O volume 2 tem 360 páginas e o volume 1 480. Então esse ficou com 528 páginas até agora, tá? Então é uma informação assim que eu queria passar para vocês que estão querendo adquirir o livro. Nos outros vídeos, nos vídeos anteriores, eu mencionei um pouquinho sobre isso, mas o número de páginas não estava ainda correto. Então, 528 páginas é um livro de bastante fôlego, tá bom, gente? Mas tem realmente muito material. Esse livro foi o livro que eu mais demorei para escrever, creio eu. Foi 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Os outros 2 eu escrevi mais rápido, mas esse demorou mais. Realmente tinha muita coisa para, enfim, estudar e pesquisar. Então esse foi o que levou mais tempo. Espero que vocês gostem, tá bom, gente? Para você que não quer aguardar a promoção e já quer o livro, tá? Vá lá no site descortinandoadventismo.com. Lá você pode adquirir o volume 1, volume 2, volume 3. E também o combo, né? O combo com os 3 livros, você pode adquirir também, tem um descontinho bacana aí para você. Se você já tem o volume 1, mas quer o combo, porque talvez você queira doar um livro para alguém, interessante também essa promoção, tá? Eu não sei por quanto tempo a gente vai deixar essa promoção do combo aí, mas por enquanto tá aí, aproveite, tá bom? E também na Amazon, você pode adquirir os 3 livros lá. Na Amazon você também tem a opção de adquirir o livro versão e-book. Beleza, gente? É isso, vamos entrar agora no tema finalmente da reforma de saúde. O título do capítulo é: Mas e a reforma de saúde, irmão? Mas e a reforma de saúde, irmão? Tipo assim, o cara tá falando, né? Tá, tem os plágios, tem as heresias, tem, né, os devaneios, mas e a reforma de saúde? Não é possível que isso também esteja errado, né? E galera, eu tenho algumas informações para vocês aqui que eu acho que vão surpreender vocês, tá? Muito bem. O que acontece? Algo que é perene, né, na Igreja Adventista é essa questão
da reforma de saúde ser algo maravilhoso e algo único, né? Dentro desse viés religioso, dentro dessas igrejas evangélicas barra pseudo-cristãs, né? Seitas. A Igreja Adventista é a única que fala sobre a reforma de saúde, é a única que tem uma profetisa que trouxe essas informações muito à frente do seu tempo, e portanto, isso só pode ser de Deus, né? Então, assim, é aquele. Além das visões, além da questão de que ela não tinha nem a quarta série do primário finalizada, escreveu tantos livros, além do seu, né, de ser acompanhada pelo seu anjo assistente, né, e todas essas loucuras aí que falam, que são mitos, na verdade, né, são vários mitos aí que foram levantados em torno da senhora White. Além disso, existe essa outra pecinha, né, esse outro pezinho a mais que quando vem ajuda a convencer as pessoas, né, além da questão do sábado também, etc. Bom, então quando isso é colocado e as pessoas hoje em dia de fato têm essa noção muito maior de que devem cuidar da sua saúde, do seu corpo, né, isso realmente é importante, né, óbvio. Eu fico muito feliz pelo avanço que a gente teve, né, durante esses últimas décadas, né, de maneira mundial, assim. A consciência realmente da população foi elevada com relação a isso. E isso está perfeito, tá? E quando você acrescenta essa questão da saúde, né? Portanto, nos dias de hoje, que é algo que está muito em voga, o pessoal olha e fala, só pode ser de Deus. Essa mulher, né? Já sabia de todas essas coisas que ela escreveu, ela já sabia muito tempo antes dos médicos. Irmão adventista, quantas vezes você viu isso? Eu cansei de ouvir isso. Nos corredores da igreja, entre os meus familiares, enfim. E como é que é então, Gleice? Você está querendo me dizer o que agora? Você está problematizando a reforma de saúde da irmã White também, Gleison? Para, vai dizer que isso é do demônio. Você tá louco, cara? O que você tá falando, Gleison? Agora não, agora eu vou desligar. Você pode até desligar, amigo, mas você vai ficar sem saber, né? O que eu tenho para te contar aqui que não pode ser que seja uma revelação boa para você aí, uma informação nova, né? Bom, com certeza será para a maioria dos adventistas. Bom, gente, o fato é que eu cansei de ouvir, né, essa ideia aí de que a reforma de saúde é de Deus, Deus revelou somente a Ellen White as questões de saúde. Isso me impactou muito quando eu era criança e eu ficava pensando, tá, mas só pode ser de Deus, né? Só pode ser. Realmente, eu acho que eles estão certos. Eu acho que eles estão certos. Mas hoje, obviamente, com muito mais pesquisa e mais estudo a respeito do caso, a gente vai trazer algumas informações muito pertinentes aqui. Bom, será que os adventistas realmente vivem mais do que os outros? Você já parou para se perguntar sobre isso? Porque é o que falam, né? Pegam ali aquela área de Loma Linda e algumas outras áreas, alguns outros pockets onde os adventistas vivem e o pessoal diz, né? Não, essa aqui é uma área que realmente as pessoas vivem muito mais e é em função do adventismo e da dieta implementada pela Sra. White. Tá, vamos falar sobre isso. Em 1960 e em 1900, entre os anos de 1960 e 1965, foi realizado um estudo muito grande, né, científico nos Estados Unidos a respeito do estilo de vida dos adventistas quando comparados com o estilo de vida de pessoas não adventistas. Muito bem. Para esse experimento foram coletadas informações de 22.940 adventistas que moravam no estado da Califórnia. E essas pessoas eram 22.940 eram adventistas e eles pegaram outras pessoas ao redor dos Estados Unidos aleatórias, né, que moravam fora da Califórnia,
que não eram adventistas para comparar. Quem será que vive mais? Os adventistas que moram ali naquela região da Califórnia, ou o restante da população, também da Califórnia, mas em outros estados, que não eram adventistas. Tá. Quando foi feita essa comparação, o resultado foi muito positivo para os adventistas. Os homens adventistas, de acordo com esse estudo, vivem 6,2 anos a mais do que o restante dos homens não adventistas, e as mulheres adventistas viviam em torno de 3,7 anos a mais do que o restante das mulheres não adventistas dos Estados Unidos. Ou seja, em média, um adventista, homem e mulher, né, apresentou uma longevidade de 5 anos a mais do que do restante da população não adventista. Ok. Mais recentemente, em 2001, um outro estudo foi feito pela Universidade Adventista de Loma Linda, também na Califórnia, dessa vez com 34 mil adventistas californianos e comparando com outras pessoas não adventistas ao redor dos Estados Unidos. Bom, a expectativa de longevidade dessa vez foi ainda melhor do que o estudo anterior, tá? No caso da mulher adventista, a sua longevidade seria de 6,1 anos a mais do que o das outras mulheres, e os dos homens adventistas algo em torno de 9,5 anos a mais do que o restante dos homens americanos. Porém, esse estudo de 2001, isso tudo tá no livro, tá? E com vários outros detalhes, mas esse estudo aí de 2001, ele não é tão bom para o nosso comparativo de hoje e de qualquer comparativo. Por quê? Porque nessa região de Loma Linda existem algumas questões que a gente deve levantar, por isso que a gente tem que anular esse estudo e utilizar o primeiro, que já é bom, né? Para os adventistas, já é muito favorável para os adventistas. Mas esse estudo a gente tem que eliminar. Por quê? Porque no geral a população adventista da Califórnia, ela tende a ser mais educada e bem mais informada quando comparada com o restante da população dos Estados Unidos, porque aquela região ali, ela é mais rica, tá? Ela tem realmente o povo que mora lá tem mais grana e tem uma qualidade de vida maior. Então já começa a não ser tão relevante. Você teria que pegar um adventista que morasse não naquela região de Loma Linda, mas num outro local, para que a coisa ficasse mais igual, assim, mais balanceada. Outra coisa, está comprovado já que quando você se voluntaria para um estudo sobre saúde, geralmente essas pessoas elas têm uma saúde melhor do que a média geral da população, claro, né? Ei, gente, pessoal adventista, quem aí quer participar de um estudo sobre saúde? Geralmente quem tende a querer participar é o cara que já sabe que tem uma saúde boa. Então isso deixa esse estudo um pouquinho nebuloso. E, claro, né, as pessoas que fazem parte da classe média alta da população também, como a gente falou, tende a ter uma saúde melhor do que o da maioria. Bom, nesse caso então a gente vai eliminar esse estudo. A gente poderia utilizar ele também, mas vamos se focar no primeiro, que vocês vão entender. Tá? Vai ser melhor para os nossos comparativos aqui. Bom, tá, Gleison. Então, beleza. O estudo de 1960, ele foi mais específico, né? Ele também envolveu parte da população rica, mas não era a grande maioria, né? Que era mais rica, classe média alta, classe alta. Então a gente pode utilizar ali. E eles tem uma média de longevidade de 5 anos a mais. Tá bom, então qual é o problema, Gleison? Por que você tá querendo inventar história aí? Mano, o que você tá pensando? Como assim? Tá. Vamos fazer a seguinte pergunta. Será que, para ser bem objetivo, será que esses 5 anos a mais apresentados ali de longevidade nesse estudo, será que eles realmente indicam que existe um favor de Deus especial sobre o povo adventista? Será que isso realmente provaria que a mensagem de saúde adventista foi enviada por Deus à Sra. White
e isso gerou nos seus seguidores uma maior longevidade? Essas perguntas a gente tem que fazer para iniciar nosso estudo aqui. É interessante que, para que a gente acrescente um pouquinho de tempero a mais nessa história, existe um outro grupo, não sei se vocês sabiam, também pseudo-cristão, chamado Mormons, ou Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que possui um profeta que também diz ter recebido uma mensagem exclusiva de Deus a respeito da reforma de saúde. Vocês sabiam disso? Pois é. É verdade. Só que Joseph Smith, que era o profeta da Igreja dos Mormons, ele recebeu essa mensagem, de acordo com ele, de Deus, muito tempo antes que a senhora White. Olha aí que coisa. Pelo menos 30 anos antes. Olha o que diz aí uma de suas literaturas, né, dos Mormons. A Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, já sabia dessas informações de saúde muito tempo antes que a medicina estivesse descoberto. Parecido, né, com a senhora White. A gente também lê isso nos livros da Igreja Adventista. Mas interessante é que, por coincidência ou não, os ensinos do Joseph Smith a respeito da saúde também são extremamente parecidos com o da senhora White. Olha lá. Entre as suas disposições, não são permitidas bebidas alcoólicas, não é permitido fumar ou mascar tabaco e não são permitidas bebidas quentes. Tá, bebida alcoólica, ok. O cristão, né, ele deve se abster ou ser moderado. Mascar tabaco, fumar, tá fora. Agora, bebidas quentes era uma coisa que Ellen White usava bastante. Isso aí está bem parecido. Acredita-se que se refira especificamente a chá e café. Ervas saudáveis, juntamente com frutas e grãos, são especificamente recomendadas. O consumo de carne deve ser feito com moderação. Praticamente igual, tá? E, como não poderia deixar de ser, os cientistas mormons apontam que o profeta Joseph Smith, o que ele disse na época é o mesmo que é recomendado pela ciência hoje em dia. Olha lá. A ciência recomenda praticamente o que o senhor revelou em 1833, diz Merrill Christensen. A senhora White diz ter recebido a visão, a revelação da reforma de saúde em 1863, então exatamente 30 anos antes. Merrill Christensen, professor do Departamento de Ciência Alimentar e Nutrição de Brigham Young University em Provo, Utah. Ok. Bom, um estudo similar ao que foi feito pelos Adventistas na Califórnia foi feito por um grupo de 10 mil Mormons também na Califórnia, que durou 14 anos. De acordo com esse experimento, galera, aqueles que resolveram seguir os conselhos proféticos de Joseph Smith sobre saúde, olha lá, apresentaram uma das taxas de mortalidade mais baixas de câncer e doenças cardiovasculares nos Estados Unidos, aproximadamente a metade da população em geral. O estudo também indicou que os membros da igreja que obedeceram ao código tinham uma expectativa de vida de 8 a 11 anos a mais do que a população branca em geral dos Estados Unidos. Ué, uma média ainda maior que da igreja adventista, mesmo se a gente usasse o segundo estudo que a gente teve que eliminar, mas mesmo que a gente usasse aquele que tinha uma média de 7 anos, esse aqui tem uma média de 8 a 11 anos, ou seja, de 8 a 11 anos, então uma média aí de 9 anos, 9 a 10 anos, mais ou menos 9,5, maior do que a da adventista. Então, peraí, o que está acontecendo? Vocês estão entendendo onde a gente está indo, mais ou menos? Tá, Gleison, mas como assim? Então, talvez Deus também revelou para Joseph Smith. Ué, qual o problema? Não, problema nenhum, mas vocês falam que os Mormons são uma seita, a igreja adventista diz isso. Então vocês já estão dizendo o quê? Que o Joseph Smith era um profeta verdadeiro agora? Então qual o problema de você ir para a igreja dos Mormons lá, frequentar de vez em quando? Você tinha um profeta verdadeiro, não tem problema nenhum, só que os ensinos deles são completamente diferentes do da igreja adventista e do restante das igrejas evangélicas. Então tem uma coisa errada aí. Então, se você for utilizar a reforma de saúde
como prova de que Deus falou com Ellen White, então você tem que usar esse mesmo argumento para a Igreja dos Mormons. Aliás, se a reforma de saúde servir de algum indicativo do povo remanescente de Deus nessa terra, os mormons seriam necessariamente os vencedores, né? Os merecedores das honrarias de igreja verdadeira. Por quê? Eles receberam a mensagem da reforma de saúde 30 anos antes da Ellen White. Tá, mas vamos fazer uma outra pergunta aqui. E os outros cristãos que não são mormons e também não são adventistas? E aí? Galera, quando a gente vai analisar essa coisa mais friamente, essa questão da reforma de saúde, e a gente começa a entrar agora nas outras igrejas cristãs, a gente vê o seguinte, a gente vê que a questão da longevidade, na verdade, os fatores determinantes para essa diferença de uma vida mais longa, elas estão diretamente ligadas às seguintes coisas: a abstinência do cigarro e drogas, uma moderação no álcool ou abstinência no álcool, aliados ao quê? Uma vida de fé e de oração. Ou seja, esse estilo de vida, ele não é exclusividade nenhuma da Igreja Adventista, nem muito menos dos Mormons. Ela está ligada a virtualmente todas as igrejas cristãs que pregam o mínimo básico de um estilo de vida cristão para suas congregações. Né? Aliás, olha só, olha esse dado interessante. Somente o fato de alguém ir a uma igreja cristã uma vez por semana já eleva a média de sua vida em 6,6 anos. 6,6 só de você ir para uma igreja cristã. Já eleva a sua vida em 6,6 anos. Vocês estão entendendo, gente? Então, esses estudos que são usados pela Igreja Adventista para tentar te convencer, olha aqui, nós temos os dados, temos as estatísticas. Eu cansei de ver isso na igreja. Né? No sábado à tarde, que tinha, né, geralmente era um palestrante que vinha falar sobre algo especial ali. E geralmente era sobre saúde. Então, apresentavam dados. Olha só as estatísticas, ninguém pode negar. A Igreja Adventista possui as informações sobre uma vida mais saudável, vindas diretamente de Deus, dadas a Ellen White por revelação e visão, e como as pessoas não enxergam, e você sai de lá e fala: uau, estou na igreja verdadeira, na igreja remanescente. Meu Deus, que coisa linda, Jesus me escolheu, e olha só como eu sou saudável. Tá, mas a verdade é, se você não bebe, não fuma, não usa drogas, tá? E você tem uma vida de fé e de oração, e vai a uma igreja, se você acrescentar isso a exercícios regulares, físicos regulares, é isso aí que faz a diferença. Não tem nada a ver com a Igreja Adventista, vocês estão entendendo? Nada. A Igreja Adventista fala o quê? Fala para você ter uma dieta kosher, que é igual a dos judeus, que isso não vai fazer praticamente diferença nenhuma. Fazia na época lá de Moisés, porque aqueles animais eram realmente imundos, não tinha o que a gente tem hoje de controle, né, sanitário, para deixar você se alimentar de carnes mais sem esse problema que a gente tinha naquela época, que poderia realmente estar contaminado e te matar. Hoje em dia não existe mais isso, de você comer um camarão, você comer um fruto do mar, comer um bacon. Hoje em dia isso é muito tranquilo, você não tem esses perigos mais. Então assim, gente, essa era a diferença. Não tinha nada a ver com você não tomar café, não tomar chá, como a gente já vai apontar aqui, comer carne vermelha, não comer camarão. Não. Era o quê? Não beber álcool, ou ser moderado no álcool. De preferência não beber álcool, né? Mas não fumar, não usar drogas, que sim, era o que ela também falava sobre isso, mas isso todas as outras igrejas também falavam, inclusive a dos mormons muito tempo antes. Vocês estão entendendo, gente? E ok. Então, quando você põe essas informações aqui dentro dessa salada que a Igreja Adventista criou, né, para que você dê uma viajada na maionese, você percebe que
não é nada demais. Esse é apenas um marketing utilizado de maneira muito perspicaz pela Igreja Adventista para tentar convencer você a respeito disso e outros, né, de outros apriscos, de outros aquários. E uma forma de valorizar o produto, né, do que eles estão vendendo ali, que é o produto adventista. E você cai. Aliás, a gente vai mostrar aqui agora que alguns dos ensinos dela não somente são inúteis, mas também são prejudiciais com relação à reforma de saúde. Vamos ver isso agora, gente. Olha lá. Será que os conselhos da senhora White sobre saúde eram bons mesmo? Bom, o que ela falou que você não poderia ingerir, além dos animais impuros ali, etc., e a carne de porco, enfim, Levítico 11, né? O que ela falou que a gente não poderia ingerir? Sabe o que ela falou? E você sabe muito bem disso? Chá e café. Talvez você não saiba do chá. Talvez do chá você ouviu um pouquinho só, mas na época dela era bastante falado, tá? Mas do café você sabe. Você sabe que o adventista toma cevada. O adventista mesmo, né? Raiz, né? O raiz não toma nem cevada, na verdade, mas o adventista ali que, né, que é da minha idade ou mais velha, aí 40 anos para cima, sabe que o café é abominável, né? Segundo a senhora White. Então ela era veementemente contra a ingestão de chá e café, e segundo ela, Deus havia dado a ela uma luz claríssima a respeito desse tema, sobre como o povo remanescente de Deus deveria se distanciar desses terríveis males. Olha só, vamos ver o que ela escreveu ali. É para o próprio bem deles que o Senhor aconselha a igreja remanescente a abandonar o consumo de carnes, chá, café e outros alimentos prejudiciais. Existem muitas outras coisas nas quais podemos nos sustentar que são saudáveis e boas. Aqueles que receberam instruções sobre os males do consumo de carne, chá, café e preparações alimentares ricas e prejudiciais à saúde é que estão determinados a fazer uma aliança com Deus por meio de sacrifícios. Caraca! Ou seja, você faz uma aliança com Deus se você deixa de tomar café, galera. Olha isso. Não continuarão a indulgir o apetite por alimentos que sabem ser prejudiciais à saúde. Deus exige que o apetite seja purificado e que seja praticada a autonegação em relação às coisas que não são boas. Este é um trabalho que terá que ser feito antes que seu povo possa estar diante dele como um povo aperfeiçoado. Caraca, mano, olha isso. Antes de você se apresentar para Deus, que ela está dizendo aqui o seguinte, antes de você se apresentar para Deus, ou seja, antes de você ir para o céu, ou antes de você morrer, né? Só que no caso dela, ela achava que ficava dormindo, mas então antes de você ir para o céu, você precisa abandonar o chá, o café e a carne. É isso que ela está dizendo aqui, claramente, tá? Porque é somente assim que você vai fazer uma aliança com Deus através desses sacrifícios aí. Se você não assistiu o vídeo passado, volta lá e assiste sobre a hipocrisia e veja se ela tinha abandonado isso. Ela não tinha abandonado isso. Ela não tinha abandonado a carne, ela não tinha abandonado a manteiga, a gente já vai falar da manteiga. Mas vamos lá, olha lá. Aqueles que se entregam ao consumo de carne, ao hábito de beber chá e à glutonaria estão semeando sementes para uma colheita de dor e morte. Tá, a gente vai se focar no chá e no café aqui agora, tá? Mas primeiro vamos falar sobre o chá. Olha que ponto ela chegou, galera. Ela era tão militante contra a ingerência de chá e café que ela chegou ao ponto de afirmar que o povo de Deus não teria nenhum dever de orar por aqueles que persistissem no hábito de ingerir tais líquidos. Você toma café? Você toma chá? Eu não vou orar por você, não. Você está sendo rebelde. Um chazinho, cara. O que tem um chazinho? O que tem um cafezinho, mano? Olha lá. Por 30 anos, a luz sobre a reforma de saúde tem chegado ao povo de Deus. Mas muitos a trataram com zombaria. Claro, porque é ridículo. Eles continuaram a usar chá, café, especiarias e carne. Seus corpos estão cheios de doenças. Cheios de doenças! Como podemos, eu pergunto, apresentar tais pessoas ao Senhor para a cura? Não pode orar para a cura dessas pessoas, porque
Eles zombaram, entendeu? De novo, o problema dela com zombaria é porque ela era meio ridícula, né? Vamos falar sério. Não pode tomar chá, galera. Que é isso? Não pode tomar café. Não pode comer carne. Tá. Bom, a gente sabe que esse chá, eles incluíam o chá verde e o chá preto, olha lá. Não uso chá, seja verde ou preto. Não passa uma colher pelos meus lábios há muitos anos. Esse papinho a gente já conhece, né? Se você viu o vídeo passado, sabe o que eu tô falando. Tá. Mas será que o chá faz mesmo mal à saúde? O que vocês acham? Eu acho que não precisava nem, né, apresentar esse estudo aqui sobre o chá, mas tá, vamos lá, né? Porque tem tanto fanático aí que é melhor a gente apresentar. Bom, verdade é, gente, não faz mal nenhum você tomar o seu chazinho, a não ser que seja de ayahuasca. Esse aí que a Ellen White deve ter tomado. Esse aí fez mal pra ela, né? Ela não voltou da viagem até hoje. Seja lá onde ela estiver, deve estar. Você sabe onde ela tá, mas tudo bem. O chá vem sendo usado por diversas culturas e povos por milênios. Com exceção de alguns reformadores, gente, de saúde da época da Sra. White, a visão medicinal sobre o chá tem sido sempre do lado positivo, sempre do lado positivo. Os cientistas hoje afirmam que o chá possui um componente bioquímico chamado polifenol, que inclui flavonoides e antioxidantes que previnem danos biomoleculares. Tá? O chá verde, por exemplo, contém um potente flavonoide chamado EGCG, e o chá preto possui grandes quantidades de catequina, que essa catequina ela ajuda muito no combate ao câncer e doenças no coração. Vários relatórios a gente tem no livro ali, comprovam os efeitos positivos desses antioxidantes contra AVCs, ataques do coração, câncer, pressão alta, colesterol e até mesmo cáries e queimaduras de sol. Chá é muito bom. Olha, achados mais recentes o que falaram sobre o chá, a utilização do chá preto e como são beneficiais à nossa saúde. Olha lá. O chá preto ele é muito bom para redução de riscos de ataque do coração, redução de doenças arteriais, redução de osteoporose, redução do risco do câncer e aumento da imunidade. Depois vocês veem todos os estudos estão lá. Você que curte estudar sobre saúde, o capítulo 8 desse livro fala, é esse capítulo que a gente está falando aqui. Então é bem interessante, vejam lá todas as fontes, tá? Estão tudo lá no capítulo 8. Vamos falar agora dos benefícios do chá verde. Redução de risco de câncer, redução de ataques do coração, antibiótico, é um excelente antibiótico. Vou ler um pouquinho mais sobre isso. Um estudo realizado em Londres relatou que tanto o chá preto quanto o chá verde mataram uma ampla variedade de bactérias, incluindo o Staphylococcus aureus, resistente a antibióticos e potencialmente mortal em concentrações bem abaixo de uma xícara de chá. As propriedades do chá verde também mostraram possuir atividade antimicrobiana, incluindo defesa contra uma bactério acne, que pode levar a acne. A acne, né, que faz mal para o adolescente ali, é meio chato. Até isso, o chá preto ajuda. Redução de osteoporose, fortalecimento do sistema imunológico, enfim. É um chá, galera. É um chá. O chá faz bem para a saúde, tá? Toma um chazinho de vez em quando. Não vai fazer mal, não. O vovó White, mais uma vez, pisou na bola. Vamos lá. E o café, galera? Vocês que têm tanto medo do café, o que vocês acham? Faz bem ou faz mal pro ser humano? Olha, eu passei muito tempo sem tomar café, tá? Quando eu tava na igreja adventista. E vou te falar uma coisa, hoje eu tomo café. Sinceridade, o café me ajuda muito. Só que assim, ó, eu tomo 2, no máximo 3 xícaras de café durante o dia. Realmente, se eu for tomar mais do que isso, me faz mal, tá? Tomar 4 xícaras de café, 5, não, aí você fica muito hiperativo, não te faz bem, tá? Mas 2 xícaras de café, 3 no máximo, cara, me ajuda no dia, realmente me ajuda. Tem gente que é contra, tal, tem umas viagens aí, mas pra mim não tem problema nenhum, aliás, me ajuda bastante.
a produzir mais durante o dia. Bom, a verdade é que a senhora White tinha um problema com o café, tá? Ela realmente, para ela, era algo terrível. Vamos ver ali algumas das suas citações sobre o famigerado cafezinho. O chá é venenoso para o sistema. Cristãos deveriam evitá-lo. A influência do café é em certo grau semelhante à do chá, mas o efeito sobre o sistema é ainda pior. Doenças de todos os tipos foram causadas nos seres humanos pelo uso de chá e café. O café é uma indulgência prejudicial. Ele excita temporariamente a mente para ação não usual, mas o efeito posterior é exaustão, prostração, paralisia das faculdades mentais. Paralisia das faculdades mentais. Morais e fio. Nossa, até a faculdade moral do cara vai pra ruína. A mente fica enfraquecida, e a menos que, por esforço determinado, o hábito seja superado, a atividade cerebral é permanentemente reduzida. Todos esses irritantes nervosos estão desgastando as forças da vida, e a inquietação causada pelos nervos abalados, a impaciência, a fraqueza mental, tornam os elementos conflitantes, antagonizando o progresso espiritual. Caraca, mano. Que raiva que ela tinha do café. Na verdade, ela não tinha tanta raiva do café, mas ela copiou, né, das pessoas que tinham e aí colocou nos livros dela. E talvez passou a acreditar nisso, não sei. Bom, mas vamos falar de estudos, né? Estudos científicos aqui. Tá. Esse tema sobre o café é algo que tem atraído muita atenção dos cientistas nos dias de hoje. Já há algum tempo, claro, muita gente ama café, né? Você veja aí o Starbucks como é popular e extremamente bem sucedido. Mas assim, nas últimas décadas, mais de 19 mil estudos foram realizados a respeito dos efeitos do café no corpo humano. E um desses estudos que foi realizado ali na Universidade de Harvard durou 18 anos e analisou a vida de 126 mil pessoas. De acordo com o Sr. Thomas De Paulis, um PhD da Universidade de Vanderbilt, na área do Instituto de Estudos sobre o Café, olha o que ele falou. De modo geral, a pesquisa mostra que o café é muito mais benéfico do que prejudicial para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas, há muito pouco de ruim em consumi-lo, mas muitos benefícios. O café, galera, possui muitos antioxidantes, então se você beber ele de maneira moderada, ele realmente apresenta diversos benefícios para a saúde, como apresentou, por exemplo, a revista Forbes, de 12 de outubro de 2005, olha lá. Apesar das crenças anteriores de que o café tem efeitos negativos na saúde, claro, as crenças que, né, Ellen White ajudou a fomentar, está ficando cada vez mais claro que o oposto é verdadeiro. O consumo de café agora está sendo associado à redução da ocorrência de certos cânceres e doenças crônicas, até ajuda a combater o câncer, olha só, que coisa. Um estudo conduzido pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard mostra que o risco de desenvolver diabetes tipo 2 é menor entre os bebedores regulares de café. Existem até estudos que associam o café a uma resistência aumentada durante os exercícios físicos. O problema é que existe uma noção pré-concebida de que o café é ruim. Isso surgiu relativamente cedo, quando os estudos não estavam no nível dos estudos atuais, diz Peter R. Martin, professor de Psiquiatria e Farmacologia da Universidade de Vanderbilt. Não há evidências convincentes que mostrem que é prejudicial e todos os dias há mais evidências que mostram que o café é benéfico. Bom, existem mais coisas ali no livro, mas isso é suficiente para nós, de fato, a gente conclui que o café foi mais uma das coisas erroneamente demonizadas ali pela Sra. White, e acabou ficando estereotipado dentro da igreja, né? Como algo terrível, vocês sabem. Mais um tabu criado pela mensageira do Senhor. De uma maneira completamente irresponsável. Né? O chá e o café são proveitosos para a saúde. E, coitados, milhares, se não milhões de adventistas têm sido privados aí dos benefícios do chá e do café. Por causa dessa senhora maluca aí. Tá? Muito bem, vamos avançar. Ela não parou no chá e no café, galera. Ela também tinha um ódio do vinagre. Coitado do vinagre. Até mesmo o vinagre foi um problema para a Sra. White, que o condenou, mesmo em usos em pequenas quantidades, assim,
condimentar uma salada, um negócio. Não, vinagre não. Olha lá. As saladas são preparadas com óleo e vinagre. Ocorre fermentação no estômago e a comida não é digerida, mas apodrece ou putrefaz. Como consequência, o sangue não é nutrido, mas torna-se cheio de impurezas e surgem dificuldades no fígado e nos rins. Distúrbios cardíacos, inflamação e muitos males são resultado desse tipo de tratamento. E não apenas os corpos são afetados, mas também a moral, a vida religiosa são afetadas. Caramba! Até a moral e a vida religiosa do cara, porque ele colocou um vinagrezinho na salada, senhora White. Que aviso sério dado por ela aí, né, sobre o vinagre. Mas olha que interessante. O vinagre, ele é quase que universalmente ignorado pelos adventistas, esse conselho sobre o vinagre da senhora White. Por quê? Já parou pra pensar, amigo adventista? Você que sabe do que eu tô, você que é old school, você sabe do que eu tô falando. Afinal de contas, por que você ignora o conselho dela sobre o vinagre? Ela não é a mesma profetisa que escreveu sobre o juízo investigativo, o sábado, a carne de porco, o estado dos mortos. Não foi a mesma pessoa? Sim, é a mesma pessoa. Que falou também sobre o vinagre. Por que você não segue, amigo adventista? Fale pra mim. A verdade é que ela errou mais uma vez. Copiou da pessoa errada a respeito do assunto, né? E deixou aí registradas todas as suas tolices quanto a isso também. O vinagre de maçã, por exemplo, tem sido usado durante milênios como um excelente produto de limpeza, né? Sim, é verdade. Mas também como um excelente impulsionador do nosso sistema imunológico. Você usa o vinagre de maçã hoje, hoje em dia as pessoas sabem, faz muito bem para a saúde, né? Olha os benefícios do vinagre. Reduz o colesterol ruim, o LDL, regula a retenção de água nas células do organismo, remove o sódio em excesso, ajuda a regular a pressão arterial, melhora a circulação, diminui a calcificação das artérias, melhora a concentração e a memória. Ou seja, a verdade é que esse fake news sobre o vinagre aí não colou nem mesmo entre os adventistas, né, que claramente consomem vinagre nos dias atuais, com exceção de raríssimos casos aí. Bom, e o que falar da carne animal, galera? Sim, a carne animal, o churrasquinho, a picanha, o bifezinho acebolado. O que falar disso daí? Vocês sabem, ela era contra. Olha lá. O que ela escreveu em Eventos Finais? Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Aos que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. Bom, o que acontece? Você, amigo, que é evangélico, que está talvez recebendo aí um estudo bíblico de um adventista, um pastor adventista, mas você gosta de um churrasquinho no final de semana. Você ama aquela picanha deliciosa do domingão lá. Você vai ter que abandonar o churrasquinho, tá? Se você for virar adventista mesmo. Aliás, você que está na igreja adventista, te dá um alerta, tá? Você que é adventista, está assistindo esse vídeo agora. E que você entrou na igreja comendo carne vermelha. E você ainda come carne vermelha. E você está na igreja adventista agora. Te digo uma coisa. O dia que você parar de comer carne vermelha na igreja adventista, por causa da igreja adventista, saiba, amigo, esse é o dia que a lavagem cerebral ela foi praticamente completa, completamente realizada na sua mente, tá? Tenha isso como um termômetro. Se você gosta de carne, entrou na igreja adventista, virou adventista, e de repente você parou de comer carne vermelha, saiba, lavagem cerebral realizada com sucesso. Agora você sim pode se dizer que é um verdadeiro adventista. Claro, né? Você tem que parar de
tomar café também e comer tudo que está ali proibido em Levítico 11. Bom, a verdade é, galera, que ela bateu muito forte nessa questão da carne, chegou a dizer, né, que o cara que realmente não, ainda come carne vai se perder no final dos tempos, né? Mas ela não parou aí com relação à carne, ela odiava tanto a carne. Odiava não, né? Dizia que odiava, a gente mostrou no vídeo passado. Corre lá, assiste lá se você não viu. Ela enchia a cara de carne, mano. Comia que nem uma doida, mas falava que não era pra comer. Só que nos escritos dela, além de ela condenar a carne, ela dizia que a carne animal ela estava conectada ao desejo sexual descontrolado, que era incitado no homem através de uma dieta carnívora, que faria com que ele fomentasse mais o seu lado animal em detrimento da sua parte espiritual. E eu cheguei a acreditar nisso, sabia? Eu ficava pensando, faz sentido isso aí, porque eu tô comendo carne de um animal, logo eu tô absorvendo, eu tô comendo o sangue desse animal, então logo eu tô me tornando mais animalesco por causa disso, né? Mais animalesco. O que vocês acham? Faz sentido ou não? Pra mim fazia. Por isso que eu parei de comer carne por um tempo. Eu falei sobre isso no vídeo passado. Vamos ler o que ela falou sobre o tema, e daí a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto aqui do ponto de vista bíblico. Olha lá. Olha o que ela disse primeiro. Aqueles que se entregam ao consumo de carne, à ingestão de chá e à glutonaria estão semeando sementes para uma colheita de dor e morte. A comida não saudável colocada no estômago fortalece os apetites que guerreiam contra a alma, desenvolvendo as propensões inferiores. Uma dieta de carne tende a desenvolver o animalismo. O desenvolvimento do animalismo diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Uma dieta de carne altera a disposição e fortalece o animalismo. Somos compostos pelo que comemos, e comer muita carne. Tá, isso aqui é verdade, a gente é composto pelo que a gente come, é verdade. E comer muita carne diminuirá a atividade intelectual. Não é verdade. Os estudantes realizariam muito mais em seus estudos se nunca provassem carne. Quando a parte animal do agente humano é fortalecida pelo consumo de carne, os poderes intelectuais diminuem proporcionalmente. Uma vida religiosa pode ser mais facilmente adquirida e mantida se a carne for você era uma religiosa mesmo, Ellen White, e criou vários religiosos aí. Pois essa dieta estimula intensamente propensões lascivas e enfraquece a natureza moral e espiritual. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, ela colocou o espírito ainda em letra maiúscula. Então o espírito é como se o Espírito Santo militasse contra a picanha. E a picanha querendo bater no Espírito Santo. Ai, Deus mío. Fui instruída de que o consumo, essa aqui é forte, de que o consumo de carne tem a tendência de animalizar a natureza, de privar homens e mulheres do amor e simpatia que deveriam sentir por todos, e de dar às paixões inferiores o controle sobre os poderes superiores do ser. Uau! Tem muito mais coisa aqui, eu vou parar por aqui porque a coisa está ficando cada vez mais fanática aqui. Os fanáticos que estão ouvindo aí, de Adventista, também falam, é isso aí mesmo, Ellen White, tô contigo. Galera, essa ideia de que uma dieta carnívora estaria ligada a uma animalização do ser humano foi um mito criado no século XIX, mas que logo em seguida foi refutado e desmistificado pela ciência do século XX. Já faz tempo que esse negócio já passou, tá? Mas assim, ela fazia isso, principalmente nos primeiros anos do ensino sobre reforma de saúde, né? Ellen White ela frequentemente conectava essa excitação das paixões animais do ser humano com a dieta da carne. E ela dizia também que ingerir carne era contrário à santidade. Olha lá. Toda pessoa que tem uma parte a desempenhar no serviço de Deus deve cultivar pensamentos puros, castos e santos. Ele deve se abster de toda aparência do mal. Isso não é possível enquanto se alimenta da carne de animais mortos. Ainda bem que não é de animais vivos, né? Bom, para finalizar a loucura, segundo a profetisa adventista, Ellen White, para que o povo adventista pudesse alcançar a perfeição deles requerida por Deus, eles teriam que abandonar completamente a dieta carnívora, o chá e o café,
Do contrário, a aprovação do Senhor não viria. Olha lá. Aqueles que receberam instrução sobre os males do consumo de alimentos à base de carne, chá e café, e preparações alimentares ricas e não saudáveis, e que estão determinados a fazer uma aliança com Deus. Isso aqui a gente já leu, inclusive, ali no outro. Vamos só a parte final ali. Deus exige que os apetites sejam purificados e que a prática da autonegação seja adotada em relação às coisas que não são boas. Esse é um trabalho que terá que ser feito antes que seu povo possa ficar diante dele como um povo aperfeiçoado. A gente leu agora há pouco. Tá, mas o que a gente tem que fazer então? Bom, como ela ligou esse negócio a algo espiritual, tá? Então a gente tem que utilizar um contraponto espiritual. Tá dizendo que comer carne é algo que faz mal para a espiritualidade, alimenta a carne e que a gente precisa abandonar esse negócio aí para poder encontrar Deus. Muito bem. Então como que a gente pode fazer um contraponto a isso, Gleison? Simples. A gente vai no livro que é o livro mais espiritual de todos, a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso daí? Bom, antes da gente entrar na palavra, vamos fazer as seguintes perguntas. A alimentação carnívora, ela pode ou não atrapalhar o nosso crescimento espiritual? Seria ela uma barreira que impeça ou prejudique nosso relacionamento com Deus? O que vocês acham? Estaria Deus realmente, de fato, incomodado com esse tipo de alimentação por atrapalhar o nosso contato com Ele? Vamos deixar que Deus responda? Vamos ver o que a palavra dele nos traz. Tá. Se lembra de um fato curioso que aconteceu milhares de anos atrás, que foi ali relatado na palavra, milhares de anos antes do nascimento de Jesus, que ocorreu ali, segundo as Escrituras, quando 3 seres celestiais com aparência humana apareceram para Abraão nos carvalhais de Manre. 2 deles eram anjos e um deles era o próprio Deus, provavelmente Jesus. Os visitantes foram recepcionados por Abraão, que, como um bom anfitrião, preparou-os uma excelente refeição como uma forma de recebê-los bem. Vamos ler o caso? Vamos lá. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa. Correu Abraão aonde? Às vacas. E tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou o quê? Manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Bom, somente nesse texto, Ellen White já iria... Ela, se fosse por ela, eu voltava no tempo lá e impedia o negócio. Falando, peraí, manteiga não pode, nem carne. Ô Abraão, o que você está fazendo? Não, na minha vigia não. Pode parar. Devolve e manda de volta para a cozinha. Traz aí tomate, alface, um pepininho e algumas nozes. É isso aí. Tá bom? Vaca e manteiga, devolve. Galera, o que a gente vê quando a gente lê esses versos? A gente vê o seguinte, ó. Os anjos celestiais e o próprio Senhor encarnado se alimentaram dos itens que ela disse que era um problema. Será que não seria essa uma excelente oportunidade para que esses seres divinos repreendessem Abraão e falassem: Abraão, por
que você está colocando aí para a gente comer? Algo que é um malefício à nossa saúde. Algo que vai produzir terríveis consequências, tanto para o nosso físico, para o nosso corpo, quanto para o nosso lado espiritual. Abraão, para imediatamente. Foi isso que eles falaram? Não. Eles não falaram nada. O que eles fizeram? Comeram. Nenhuma palavra foi reproduzida por eles contra a ingestão desse tipo de comida. Por que motivo o próprio Deus deixaria de aproveitar essa oportunidade tão perfeita para alertar o seu servo Abraão? Interessante, né? Além disso, quando Deus instituiu o sacerdócio de Arão, a gente pôde verificar algumas instruções bem específicas que foram dadas a ele sobre o alimento que os sacerdotes deveriam ingerir. Gente, não havia nada, nenhum cargo mais santo do que esse na terra, que era dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes do templo. Será que Deus iria indicar a eles uma alimentação que fosse prejudicar o lado espiritual deles? O que vocês acham? Então Deus tem algum probleminha aí, né? De bipolaridade. Olha o que Deus ordenou que os sacerdotes ingerissem. Inclusive dentro do templo. Olha lá. Também tomarás o carneiro de consagração e cozerás a sua carne em lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da revelação. Outro. Depois Moisés inquiriu diligentemente por toda parte sobre o bode da oferta pelo pecado e descobriu que já fora queimado. Ao saber disso, irritou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos que ficaram vivos, e interrogou: Por que não comestes a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É coisa santíssima que vos foi concedida para remover a culpa da comunidade, fazendo sobre ela o rito da expiação diante do Senhor, visto que o sangue dela não foi levado para o interior do santuário. Ali devis comer a carne, conforme ordenei. Contudo, não resgatarás a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrama o sangue dela sobre o altar e queima sua gordura como uma oferenda preparada no fogo, de aroma aprazível a Yahweh. A carne desses animais te pertencerá, assim como o peito que será apresentado como oferta movida e a coxa direita. Que coisa, não? Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo dos que oferecerem sacrifícios de boi ou de ovelha. O ofertante dará ao sacerdote a espádua, as queixadas e o bucho. Até isso eles comiam. Entendeu, gente? Então, esses sacerdotes, eles performavam os trabalhos de intercessão entre o Senhor e o seu povo. Além disso, eles também eram uma figura que representava o próprio Cristo. Por que Deus iria induzir essas pessoas a ingerirem alimentos que viessem a diminuir o seu nível espiritual? Para pensar, gente. Quem teria mais chance de erro aqui? Deus e os seus sacerdotes? Ou Ellen White, a falsa profetisa que nunca acertou nenhuma profecia? Continuamente escreveu heresias e plagiou grande parte de seu conteúdo literário. Para pensar. Mas calma, tem mais coisa. Moisés, por exemplo, deu leis específicas ao povo de Israel, ordenando que se alimentasse do alimento cárneo. Olha lá. São esses os estatutos e os preceitos que tereis cuidado em observar na terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu para a possuirdes por todos os dias que viveis na terra. Se o adventista, vou continuar daqui a pouco, se o adventista crê que está guardando ali todas as questões alimentícias da Torá, né, como um fake Jew, né, um falso judeu, por que eles não leem Deuteronômio 12, 1, 6, 7, 15? Que são esses versos aqui, olha lá. A esse lugar trareis os vossos holocaustos e sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis, vós e as vossas casas, em tudo em que puserdes a vossa mão, no que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado.
Todavia, conforme o teu desejo, poderás degolar e comer carne dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus que ele te houver dado. Tanto o imundo como o limpo comerão dela, como da gazela e do veado. Galera, é o seguinte, aqui até do imundo ele permitiu, tá? A gazela e do veado. Tá, mas vamos falar só da carne que não é imunda. Sabe como que ele chamou isso? Bênção do Senhor teu Deus. Não amaldiçoe aquilo que Deus abençoa. Deus abençoa a carne. Pode comer à vontade. Bênção do Senhor teu Deus. Como que é possível Deus ter abençoado isso? E essa mulher está dizendo que não pode comer. Que se você comer, você não vai poder se apresentar aperfeiçoado diante de Deus. Alguém me explica isso, galera? O que é isso? E isso que a gente tá na nova aliança ainda, hein? Se nem na antiga aliança eles proibiam. Não, mas Ellen White já tá numa outra aliança. É a aliança whiteana. Né? Que é uma aliança demoníaca. E eu vou provar isso no vídeo 11 ou 12 ou nos dois. Não sei ainda. Quando a gente falar sobre o ocultismo. O negócio ele era pesado. E aqui ela tá inventando história que também é ligada ao ocultismo, tá? Bom, além disso, galera, Elias, lembra de Elias? Ele foi alimentado por corvos do quê? De carne, olha lá, 1 Reis 17:6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Por que Deus iria mandar um alimento que rebaixasse o nível espiritual e físico do seu maior profeta, o mais importante da época, o profeta Elias? Se Ellen White tivesse certo, não seria melhor que os corvos tivessem levado para ele, pedacinhos de cenoura e de maçã, por exemplo? Não. Enviou carne. Por que motivo? Não, mas certamente o rei Salomão, por exemplo, que foi o homem mais sábio da terra, ele é vegetariano, né? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Olha o que ele comia ali, 1 Reis 4, 21 a 23. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Eles pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. O provimento diário de Salomão era de 30 coros de flor de farinha, e 60 coros e farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 ovelhas, afora os veados, gazelas, cabras montesas e aves cevadas. Olha lá, galera. Olha lá. Ele se alimentava diariamente de alimento cárneo. Tá claro, provimento diário de Salomão. Provimento diário, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 ovelhas. Afora os veados, gazelas, cabras, montesas e aves cevadas. A Páscoa, eles comeram carne, eles comiam carne na Páscoa. A festa mais importante praticamente ali do povo judeu. Uma das mais importantes, as cerimônias mais importantes. O que eles faziam? Comiam carne assada, olha lá. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tardinha, tomarão do sangue, poloão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Ai, Gleice, mas isso aí é só pro povo judeu. Tá, mas o sábado também é só pro povo judeu. E você fica guardando, seu tonto. Então, pode comer carne também, ué. Já que você quer guardar o sábado, quer fazer tudo que os judeus fazem? Os judeus fazem, então come carne livremente. Engraçado, né? Que ela diz que. Bom, não vamos entrar que isso aqui é um negócio escatológico do povo de Israel do fim dos tempos. E a gente vai falar sobre isso, sobre escatologia, numa outra série. Vamos deixar essa parte. Isso que você vê no livro depois, você vai entender. Você que adquiriu o livro ou ganhar o livro, você vai ler essa parte, você vai se lembrar do que eu estou falando. Bom, a verdade ela falou, como vocês viram ali, no livro Eventos Finais, que quem comesse carne no final dos tempos se afastaria do povo de Deus, ou seja, se perderia.
Quem estaria mentindo, galera? Deus ou Ellen White? Em quem que a gente deve acreditar? Quem será? Não só o povo de Israel comia carne, mas também quem mais? O próprio Jesus e seus discípulos comemoravam a Páscoa ingerindo o alimento cárneo. Sim, porque eram judeus. Mas, além disso, Jesus, quando ele fez a multiplicação lá de pães e peixes, ele poderia ter feito a multiplicação de pães e maçãs. Ah, Grissa, mas é carne de peixe. É, tudo bem. Mas e todo esse outro pessoal aí que eu citei? Os sacerdotes, os profetas como o profeta Elias, o rei Salomão, Abraão, anjos, o próprio Senhor. E aí, galera? Você põe todo esse povo na balança. E Ellen White aqui. Quem que vai pesar mais pra você? Para pensar. Pior que eu falava isso na época, que eu era adventista, eu discutia com algum. Na época eu já tinha alguns problemas com os mais fanáticos, né? Falava, gente, tá escrito na Bíblia. Não, mas Ellen White disse. Como assim? É, Ellen White disse. Eles falavam isso pra mim, tá? Você mostrava na Bíblia, o cara ficava com Ellen White. O fato é, galera, que ela errou novamente com relação a tudo isso aqui, tá? E, segundo as próprias palavras dela, o que ela diz quando ela contradiz a Bíblia? Quando alguém contradiz a Bíblia, qualquer coisa que contradiz a palavra de Deus, podemos ter certeza de que procede de Satanás. Complicado, galera. Complicado. Bom, para piorar, sabe o que ela dizia, galera? Ela dizia que o alimento carne não só era tudo isso, né, de ruim, mas se lembra que ela falou que a carne aumentava o nível da necessidade sexual ali e tudo mais, das paixões carnais? Pois é, ela disse isso, tá? É, ela falou o seguinte, ó. Ela chamava isso de excesso sexual. Olha lá. O excesso sexual destruirá eficazmente o amor pelos exercícios devocionais, tirará do cérebro a substância necessária para nutrir o sistema e esgotará eficazmente a vitalidade. Nenhuma mulher deve auxiliar seu marido nesse trabalho de autodestruição. Ela não o fará se estiver esclarecida e tiver um verdadeiro amor por ele. Quanto mais as paixões animais são indulgenciadas, mais fortes elas se tornam e mais violentos serão seus clamores por indulgência. Homens e mulheres tementes a Deus devem despertar para seu dever. Muitos cristãos professos estão sofrendo com paralisia dos nervos e do cérebro por causa da sua intemperança nessa região, nessa direção. Não é um amor puro e santo que leva a esposa a satisfazer as propensões animais de seu marido às custas da saúde e da vida. Se ela possuir verdadeiro amor e sabedoria, buscará desviar a mente dele da gratificação de paixões carnais para temas elevados e espirituais, enfocando assuntos espirituais interessantes. Pode ser necessário estar humilde e afetuosamente, mesmo correndo o risco de sua desaprovação, que ela não pode degradar seu corpo cedendo ao excesso sexual. Ela deve, de maneira tenra, terna e gentil, lembrar-lhe que Deus tem a primeira e mais alta reivindicação sobre todo o seu ser e que não pode negligenciar essa reivindicação, pois será responsável no grande dia de Deus. Tá. O que ela está dizendo aqui? O homem come carne, fica louco e quer, né? Tiririm, piririm, pim, pim, toda hora. Tchaca, tchaca na lelaca. Sem parar. E não é verdade. Simplesmente não é verdade, tá? Só que, digamos que fosse verdade, mas não é verdade. O que ela está querendo dizer com excesso sexual? O que é excesso sexual para Ellen White? Porque quando você lê isso, você fala, tá, se o cara fica um louco e só pensa naquilo, mesmo que dentro do casamento, realmente, se o cara, né, tem que se controlar, tá? O homem tem que ser para a mulher tem que ser para o homem, o corpo da mulher é do homem, o corpo do homem é da mulher, tudo bem. Mas tem que ter um equilíbrio aí. Concordo com isso. Agora, o que é excesso sexual para a senhora White?
excesso sexual seria 10 vezes por dia? Seria todos os dias, uma vez por dia? Seria 2 vezes na semana? 3 vezes na semana? 2 vezes por mês? 3 vezes por mês? O que é excesso sexual para ela? Ela nunca pontuou exatamente, porém, sabe quem que pontuou? As pessoas que ela plagiou. E esses caras, que a gente sabe quem são, de acordo com eles, mais do que uma vez por mês de atividade sexual, mesmo dentro do casamento, é considerado excesso sexual. Aliás, alguns deles diziam que você só poderia engajar nesse tipo de atividade com seu marido ou mulher se fosse para procriação. Os caras eram meio malucos, né? Eles eram extremistas. E ela copiou muita coisa deles, então acabou respingando esse tipo de coisa nos escritos dela. Tá, vamos falar mais sobre isso. Como assim, Gleison? Você está me dizendo que ela plagiou também a reforma de saúde? Sim, estou falando exatamente isso. O que acontece? A gente vai apresentar os plágios dela aqui, de um autor, tá? E vamos apresentar 4 exemplos. Tem bastante aqui, mas a gente vai apresentar somente 4, para não ficar muito mais longo o vídeo. O fato é que, olha só, galera. Muito antes da senhora White falar sobre a reforma de saúde, a gente já viu que o Joseph Smith já falava. Mas diversas outras pessoas também falaram sobre a reforma de saúde muito antes da senhora White, e foi desse pessoal que ela copiou, tá? Plagiou aí as questões da reforma de saúde. Então, assim, vocês vão ver já, tá? De quem ela plagiou, mas eu quero que vocês unam todas essas informações, processem essas informações e coloquem na mesa. Primeiro, o que a gente falou aqui? Essa história de que os adventistas vivem mais não é verdade. Balela. A gente comprovou isso para vocês. Essa história de que comer carne deixa você mais espiritual é mentira. Comprovei biblicamente para vocês. Essa história de que tomar chá e café faz mal à saúde é mentira. Essa história de que Deus revelou para ela antes de outras pessoas sobre a reforma de saúde é mentira, a gente vai mostrar agora. Essa história de que essa mensagem foi exclusiva a ela e por isso o povo adventista é o povo remanescente também é mentira, obviamente, porque a gente vai mostrar algumas provas contra isso agora. Então, assim, praticamente tudo que é relacionado à reforma de saúde que a igreja adventista apresenta para você é mentira. Tá? Vocês entendem? No conjunto da obra, esse negócio aqui, como a gente... Não sobra nada da reforma de saúde. O que sobra é, sim, se abstenha do álcool, ou modere pelo menos, mas o ideal é você se abster. Se abstenha, obviamente, de drogas e de cigarro e do tabaco. Perfeito. Faça exercício físico. E tenha fé. Congregue numa igreja. Pratique a sua fé. Ore. Acabou. Tome bastante água. E se alimente bem, sem muita gordura, sem comer loucuras por aí. Açúcar. Elimine o açúcar. Né? Isso é muito importante, sim. Eliminar o açúcar da tua vida o máximo possível. Se você fizer isso, não tem nada a ver com Ellen White. Isso. Tem nada a ver com Ellen White. Isso é a maioria dos cristãos. A questão do açúcar, não. A gente descobriu meio que recentemente, mas a maioria dos cristãos tem fé, ora, não bebe, não usa droga, não fuma. E se tiver um pouquinho de consciência, vai fazer um exercício físico. Só falar com o médico dele vai indicar para ele. E, né, ter um pouco de inteligência, você precisa fazer esse exercício físico. Tá, mas vamos ver então agora de quem que ela utilizou aí, emprestou, né, essas informações aí sobre a reforma de saúde. Olha lá. Alguns nomes importantes, tá, galera, sobre isso. Que falaram sobre essa questão anos antes da mensageira do Senhor. Mary Louise Shue, em 1844, 19 anos antes da primeira visão da Sra. White sobre a reforma de saúde, a Sra. Shue
já havia publicado a terceira edição do seu livro sobre saúde intitulado Water Cure for Ladies, a popular work on the health, diet and regimen of females and children, and the prevention and care of diseases. O que ela ensinava nesse livro, galera? O álcool é um veneno mortal, medicamentos são altamente perniciosos, o sal deve ser eliminado da dieta, temperos como mostarda, pimenta e vinagre são perniciosos. Eu não concordo com tudo aqui, tá? Disso aqui não, mas eu estou mostrando só para ver como ela copiava. Algumas coisas eu concordo, outras coisas não. Mas ela copiou dessa galera aí. Essa mulher, ela copiou bastante, tá? Bastante coisa. Chá é um dos venenos mais destrutivos. Ó a mulher aí contra o chá. Tabaco é um veneno muito poderoso. Banhos diários, exercícios e ar fresco são importantes para a boa saúde. Concordo. A manteiga deve ser eliminada da dieta. Mais ou menos. Tá, a manteiga não faz tão bem, mas também não precisa ser eliminada. Uma dieta vegetariana promoverá a saúde. Não é verdade, isso é a maior mentira. Queijo é de difícil digestão para o corpo. Não é verdade, só não comer muito. Pode comer com moderação. As refeições devem ser feitas com 6 horas de intervalo. Depende da pessoa. Depende do que você está fazendo, né? Nessa época da sua vida. Se você estiver treinando muito pesado, se você for um fisiculturista, se você estiver numa dieta, se você depende de muita coisa, mas tá, 6 horas, até que faz um pouco de sentido isso aqui. 2 refeições por dia são melhores para pessoas sedentárias. Óbvio, né? Se for comer demais e não está fazendo exercício nenhum, é melhor que você coma 2 vezes por dia, mas tá. Pão fresco não deve ser comido enquanto ainda estiver quente. Cara, vai queimar tua boca. Só isso. Tá. A senhora White, ela copiou grande parte dos seus escritos sobre saúde da senhora Shield, essa mulher aí. Sylvester Graham. Esse cara foi um pastor e foi um dos maiores expoentes da reforma de saúde nos Estados Unidos. Em 1849, ele publicou um livro chamado Lectures on the Science of Human Life, que ensinava o seguinte. Olha lá. Devemos evitar todos os alimentos estimulantes e não naturais, vivendo inteiramente com produtos do reino vegetal e água pura. Eita, mais um doido. A manteiga deve ser usada com muita moderação. Com moderação. O leite fresco e os ovos não eram aconselhados, mas também não eram totalmente proibidos. Isso aqui é uma besteira absurda. O queijo era permitido apenas se fosse suave e não envelhecido. Não. Os condimentos e especiarias como... Eu sou casado com uma nutricionista, 13 anos, tá? Essa mulher me gralha diariamente sobre as coisas que eu devo comer e não devo comer. E ela é muito boa, excelente nutricionista. Sabe do que está falando, tá? Então por isso que eu falo também com propriedade sobre esse negócio aqui. Os condimentos e especiarias como pimenta, mostarda e canela eram proibidos por serem altamente excitantes e exaustivos. Vai lavar uma calçada, Sylvester Graham. O chá e o café, assim como o álcool e o tabaco, envenenavam o corpo. Não, o álcool e o tabaco sim, chá e café não. Os bolos e as tortas, com exceção das tortas de frutas, eram entre os artigos mais prejudiciais à saúde humana. Por que com exceção de tortas de frutas? Se o problema é o açúcar, né? Dormir antes da meia-noite era preferível. Eu durmo tarde, mas quando eu estou escrevendo, né? Quando estou escrevendo o livro, eu durmo 1 hora da manhã, 1h30, às vezes mais. Mas tá, eu preciso de 7 horas por dia de sono no máximo só. O sono deve ser realizado em um quarto bem ventilado. Depende, eu não gosto de ar condicionado na minha cara não, quando estou dormindo, tá? E também ventilador também não. Isso me faz mal, assim, pra mim me faz mal. Eu pego resfriado, etc. Um banho de esponja todas as manhãs era encorajado. De esponja? Por que de esponja, cara? As roupas não devem ser apertadas. Tá, nada a ver isso aqui. Qualquer semelhança com os escritos da Sra. White definitivamente não são meras coincidências. Sim, é isso mesmo. Ela copiou muita coisa desse cara aqui. Tá.
Assim como Ellen White, esse cara ele era contra as relações sexuais em excesso dentro do casamento, E esse cara é um dos caras que eu falei ali. E por excesso, o que, que ele se entende? Se entende mais do que uma vez por mês. Né? O Dr. William Alcott. Esse cara aqui era um reformador de saúde também. Era uma modinha, entendeu? Os reformadores de saúde. Isso era uma modinha na época, da Ellen White. É que agora a gente não sabe. A gente, né? Passou quanto tempo? Então, tipo assim, isso ficou muito no passado. Mas naquela época era uma modinha esse negócio. Reformador de saúde aqui, reformador de saúde ali, blá 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 blá. Quem se utilizou mais do marketing a respeito disso foi a Igreja Adventista. Pegou e falou: ó, nós temos a reformadora de saúde, Ellen White, que é profeta do Senhor. Todos esses caras falaram a mesma coisa. Ó, em 1838, esse cara já escrevia livros a respeito dos mesmos ensinos que Ellen White alegava ser de exclusividade dela e dados a ela diretamente por Deus. Olha o que o Dr. Alcott falava. Ele se opôs ao chá e ao café, escrevendo que o chá era venenoso. Ele se opôs aos estes partilhos apertados nos vestidos das mulheres. Ensinava que os cristãos não devem frequentar o teatro. Esse aí que começou com essa. Apesar que o teatro na época, acho que o teatro e cinema ali no começo do século XX, o pessoal fumava muito, era um ambiente meio esquisito mesmo, assim. Mas não pelo que era mostrado. Hoje em dia é ruim o cinema, porque esse viés esquerdista, né? Esse viés woke aí, que veio de Hollywood para me ver, isso realmente é ruim, assim. Você tem que filtrar muito bem os filmes que você assiste, sabe? Mas, cara, isso é qualquer coisa, entendeu? Você tem que filtrar, você tem que aprender a filtrar, assim. Não acrescenta muito não, tá? Melhor você ler um livro mesmo. Mas, pô, o teatro, dependendo da peça, é bacana, entendeu? Enfim, o cara era fanático, mas tem que filtrar algumas coisas. Alertou sobre os excessos matrimoniais, como a gente viu ali. Desaprovou condimentos. Ai, senhora. Enalteceu os benefícios da ventilação adequada. Alertou para evitar cosméticos que são venenosos. Que cosméticos são esses? Incentivou banhos frequentes. No livro a gente põe ali quais são os cosméticos. Banho uma vez por dia, tá bom, né? Cautelou, aliás, menos do que isso é ruim também. Você tem que tomar banho todo dia, né? Mas assim, é um negócio de higiene, né? Cautelou quanto ao uso da manteiga, leite, queijo e carne. Ai, senhor. Ensinou que dormir antes da meia-noite é melhor. Defendeu uma dieta estritamente vegetariana. É um retardado mental, assim. Tá. Florence Nightingale, essa senhora aqui, ela foi uma outra reformadora da Inglaterra que lançou mais de 200 publicações sobre o assunto, entre livros, artigos e matérias, etc. E ela também dizia que ela tinha sido chamada por Deus desde os 17 anos, assim como Ellen White, e ensinava que todas as doenças vinham de uma quebra das leis naturais de Deus na área de saúde. A gente já falou sobre isso. Nada a ver, às vezes são doenças hereditárias, às vezes é um vírus, às vezes entendeu? Como aconteceu com Jó. Então, não necessariamente tem a ver com uma quebra de lei natural na área de saúde, de Deus, né, na área de saúde. Então, essa mulher ensinou também diversas coisas muito parecidas com Ellen White, muito tempo antes dela. E ali no livro você vai ler, tem muita coisa que a gente elenca ali. Dá uma olhadinha, vale a pena. Assim, galera, muitas das coisas que esse povo ensinava era bom, é verdade, tá? Tinha coisas boas, tinha coisas que eram boas, tinha coisas que eram exageradas e tinham coisas que eram devaneios, eram loucuras totais, tá? E Ellen White copiou isso e é o que aparece nos livros dela, tá? Mas a ideia, assim, não é que a gente quer apontar isso, esse cara era maluco e tal. A ideia é que a gente quer demonstrar aqui as evidências de que a reforma de saúde, tão enunciada pelos adventistas aí como sendo algo exclusivo deles, ensinados por Ellen White e vendido, né, empacotado e vendido aí como algo enviado por Deus diretamente para ela, exclusivamente ela, e muito à frente do tempo dela,
simplesmente não reflete a realidade dos fatos, tá bom, gente? Isso aí, creio que ficou claro para todo mundo, tá? E a senhora Nightingale é um exemplo disso, o senhor Sylvester Graham, a senhora Mary Louise Shue, entre outros que a gente falou aqui. O profeta Mormon, Joseph Smith, também, né, 30 anos antes de Ellen White também de ter recebido visões sobre esse tema, e escreveu amplamente sobre a necessidade de uma reforma de saúde. Os ensinos dele, né, foram uso de vinho, por exemplo, uso de vinho e demais bebidas alcoólicas é proibido, o tabaco é proibido, bebidas quentes, café e chá não são para o corpo, frutas, vegetais e grãos trarão saúde ao corpo, mesma coisa que Ellen White. A carne é permitida, nesse caso ele era um pouquinho mais tranquilo com relação à carne, né? A carne é permitida, mas deve ser consumida com moderação. E os mormons costumam anunciar da mesma forma que os adventistas que o profeta deles estava anos à frente do seu tempo, previu de antemão as verdades sobre a saúde que a ciência só iria descobrir anos mais tarde. Então, dentro da bolha adventista, eles creem que aquilo só acontece ali, né? Ah, uau! Tá nos mormons também, galera. Tá nos mormons e tá em outros locais também que sectários aí, tá? Bom, existia um reformador millerita chamado Larkin Coles. Esse cara, ele causou muito impacto na vida da senhora White. Antes da morte dele ali em 1856, ele publicou 2 livros sobre a reforma de saúde que ensinavam sobre a importância de se fazer exercícios físicos, respirar ar puro, não usar condimentos, tal, aderir a uma dieta vegetariana e sobre a pureza sexual, tá? Ele ensinou ainda sobre o não uso dos remédios farmacêuticos e sobre a necessidade de uma reforma desse vestir. A gente não quis colocar a questão aqui da reforma da Reform Dress, que é uma reforma que Ellen White tentou implementar. É muito esquisito esse negócio, mas não coube no livro, porque já estava grande demais, a gente decidiu não pôr isso, mas ela pegou desse cara esse negócio aí que tinha que fazer a reforma no vestido. Ela tinha um desenho de um vestido, ela começou a vender esses vestidos esquisitos que ela queria impor no povo, lá nas mulheres, para elas usarem. Ela quis fazer uma graninha com isso, não deu certo. Ela dizia que Deus tinha revelado para ela que as mulheres deveriam usar aquele vestido, galera. Esse negócio é maluco demais. Mas enfim, deixa isso pra lá. Mas ela pegou um pouco desse cara aí, sabe? Essa questão da reforma das vestimentas ali. E o fato é que a senhora White ela obteve esses livros do Sr. Coles, e praticamente todas as linhas da reforma de saúde dela, que ela anunciou ali, ela acabou pegando dele, aparece nas obras dele, né? Mas ela apresenta muitos anos depois como se fossem revelações de Deus ali. E assim, a gente conseguiu os livros do Sr. Coles, que ela plagiou, né? A gente trouxe e colocou no livro. E a gente vai apresentar alguns desses exemplos aqui agora. Não vamos trazer muitos para não ficar muito grande, né? Já está longo, mas para não ficar ainda mais longo. Mas olha só, quem tinha pego esse plágio antes de todo mundo foi o Dr. Kellogg. Você lembra do Dr. Kellogg? Pois é. Esse cara se decepcionou demais com a Ellen White. Foi um dos que mais se decepcionou, assim, porque ele ajudou ela demais, né? Por muito tempo, eles caminharam juntos, mas ele foi descobrindo os plágios dela e foi terrível. Olha o que ele disse sobre o plágio com relação à reforma de saúde, que ela plagiou do Sr. Coles. Olha o que o Dr. Kellogg escreveu. Dr. Kress estava em Detroit e ele se deparou com um livro 8 ou 10 anos atrás, Filosofia da Saúde, de Cole. E ele veio até mim com grande interesse e disse: descobri um livro aqui que parece exatamente com o livro de Ellen White, Health or How to Live. Uma coisa maravilhosa que o senhor tenha colocado o mesmo conteúdo em 2 mentes em momentos diferentes, mas a coisa curiosa sobre isso é que esse livro foi escrito antes de How to Live ser escrito. Eu disse, o How to Live é da Sra. White, né? Eu disse, Dr. Kress, eu sei tudo sobre isso, eu tenho o livro na minha biblioteca, é a Filosofia da Saúde de Cole, não é? Sim. Sim, eu sei tudo sobre isso. Ou seja, peraí, vamos terminar o que ele falou.
Sim, eu sei tudo sobre isso. O livro dele estava na minha biblioteca. A irmã White teve acesso a ele quando How to Live foi escrito. E essa é a explicação disso. Não tem nenhum milagre nisso. Essa foi uma entrevista com o Sr. Dr. Kellogg, conforme publicado na Spectrum, volume 20, número 3, página 58. Ou seja, aquele Dr. Kress ali, ele veio achando assim: Meu, você não sabe, olha que bacana. Eu li um livro outro dia de um cara chamado Larkin Cole e, cara, é muito semelhante assim o livro. Que interessante, né? Olha como Deus colocou. Ai, meu cara era muito ingênuo. Olha como Deus colocou em duas mentes diferentes a mesma coisa para eles anunciarem ao mundo. Né? Olha que coincidência, né? Como Deus é bom, ele passou para ela, mas passou para ele também. Só que passou para ele muitos anos antes, né? Mas tudo bem. Aí o doutor Keller falou: Não, não, meu amigo, você não está entendendo. Eu tenho esse livro na minha biblioteca e a Ellen White teve acesso a esse livro e ela copiou desse livro aí, o livro dela, Health or How to Live, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Bom, vamos agora, para finalizar, citar alguns desses plágios e aí vocês analisem por si mesmos aí, se é plágio ou se não é. O primeiro assunto foi: eles se medicam até a morte. O livro do Sr. Cole está ali, Philosophy of Health, o original, né, escrito em 1851, 1853. Eles criam uma grande maioria de suas doenças por ignorância de suas próprias leis orgânicas. Se informam sobre todo o assunto, exceto este. Tratam a saúde como uma questão sem importância até que seja destruída. Atribuem seus sofrimentos à providência divina e se medicam até a morte. Agora ela. A maioria das doenças pelas quais a família humana tem sofrido e ainda sofre foi criada por ignorância de suas próprias leis orgânicas. Olha as leis orgânicas lá em cima do Coles. Parecem indiferentes em relação à questão da saúde, trabalhando perseverantemente para se despedaçarem. Quando estão debilitados em corpo e mente, chamam o médico e se medicam até a morte. Entende que é muita frase igual, no mesmo. Uma do lado da outra. Tipo, não tem como, galera. Não tem como. Olha lá. Vamos ler. Deixa eu ver. Vamos ler na ordem aqui mesmo. O cérebro e os nervos. O cérebro é o assento e origem de todas as forças nervosas. É composto por feixes de nervos. É o local da ação mental. Olha lá. Os nervos, ao se originarem do cérebro, conduzem suas influências e comandos para todas as funções da economia animal. Dele saem várias ramificações de nervos para transmitir, como tantos fios telegráficos, o fluido elétrico que está inseparavelmente ligado à ação vital de cada parte do corpo. Agora Ellen White. O cérebro é a capital do corpo, o local de todas as forças nervosas e da ação mental. Igualzinho, olha lá em cima. Os nervos que saem do cérebro controlam o corpo. Por meio dos nervos cerebrais, as impressões mentais são transmitidas a todos os nervos do corpo, como por fios telegráficos, e controlam a ação vital de cada parte do sistema. Meu Deus. Terceiro, a comida deve ser mastigada completamente. Olha o Sr. Coles. Quando a comida é ingerida, ela deve ser mastigada completamente, antes de ser permitida a passar para o estômago. A ação de mastigar faz com que a comida se misture com a saliva, que é um elemento importante na preparação dela para a ação do estômago e de seu suco. Ellen White agora. A comida deve ser consumida lentamente e deve ser mastigada completamente. Isso é necessário para que a saliva seja devidamente misturada com a comida e os fluidos digestivos sejam acionados. Praticamente a mesma coisa, galera. Ela escreveu esse negócio aqui em 1905. Olha a cara de pau. O cara tinha escrito em 1851. Vamos. Mais uma só para finalizar, vai. Pão quente e alimentos complicados. Primeiro do Sr. Coles. Alimentos complicados, especialmente aqueles que são compostos por vários tipos de condimentos, são ruins, pois os animais não conseguiriam ser compelidos a comê-los. Pão quente, acabado de sair do forno, nunca deve ser consumido até que
que esfrie e se livre de seus gases aquecidos, que são prejudiciais ao estômago. Agora, Ellen White, todos os alimentos misturados e complicados são prejudiciais à saúde dos seres humanos. Os animais não comeriam uma mistura como a que é colocada no estômago humano. Olha aí, a mesma coisa, a mesma coisa! Pão e biscoito quentes, acabados de sair do forno, não são saudáveis. Os gases aquecidos precisam ser evaporados. Meu Deus do céu, galera. Não é possível. Não é possível que vocês não conseguem enxergar isso. Tá igual, tá igual. Tá, tem muito mais. Esse aí a gente fez bastante coisa no livro, tá bem bacana, tá? É muito plágio. Enfim, para finalizar. Quando a gente analisa, tá, a fundo esses detalhes da reforma de saúde, gente, pregados ali pela senhora White, toda a narrativa criada por ela e utilizada como uma forma de marketing pela Igreja Adventista cai por terra. As evidências apontam o quê? Que a senhora White não recebeu nenhuma novidade vinda direto do céu a respeito da melhor dieta a ser praticada pelo ser humano. Muito pelo contrário. Muito antes dela, muitos já falavam sobre as mesmas coisas que ela mais à frente copiou. E tanto eles quanto ela erraram em muitos de seus conselhos ali altamente fanáticos sobre o que comer e o que beber. A mulher errava no plágio também, pelo amor de Deus. O que ficou claro também, gente, para, né, resumir a nossa conclusão, é que dos nossos estudos, mais uma vez, é que ela se lembra, não só ela plagiava, não só ela mentia que tinha vindo de Deus, não só ela copiava coisas erradas desse povo, não só isso, mas ela não seguia esses conselhos. Ela não seguia. Eu fico me colocando aqui no lugar dela, né? Ela pegava, tá, vamos enganar a galera, vamos pegar aqui, dizer que veio de Deus, vamos copiar esse negócio aqui e mandar pra frente, taca aquele pau, vamos fazer uma grana. A galera tá engolindo com farinha aí. Estão acreditando que aí tá vindo de Deus, isso sou eu que tô revelando. Tá, e ela mandava ver, escrevia, copiava, blá, blá, blá. Só que o que acontecia? Como não veio de Deus, como não veio nem dela, ela não cria na parada. Então o que ela fazia? Comia carne. Vocês estão entendendo? Comia carne, caía em tudo que todos os conselhos ali praticamente. Chá eu não sei, chá eu não fui atrás assim, para ver se ela tomava. É capaz que tomava também, chá e café. Mas especialmente com relação à carne, à manteiga, queijo, essas coisas, ela não conseguia deixar de comer. Por quê? Porque ela não cria na parada. Ela copiou desse povo para encorpar ali as literaturas dela e dizer que teve revelação de Deus. Ela copiava, jogava para frente e não conseguia seguir a própria parada, porque os próprios conselhos. Porque ela não cria naquilo, é óbvio, ela copiou de outra pessoa. Entendeu? É isso que acontecia. Tá? Enquanto isso, os coitados adventistas que seguem ela ficam se esforçando para seguir uma parada que um ensinamento errado que nem ela seguia, nem ela mesma seguia. Cara, é triste. Esse negócio aqui é muito triste, na verdade, né? E a gente comprovou nos estudos, mais uma vez, né? Que a longevidade não tem nada a ver com a igreja adventista, é simplesmente uma atitude cristã que leva a pessoa a viver mais. A questão do chá e do café simplesmente não são verdades, carne e manteiga também não. Isso não apresenta nenhuma vantagem na saúde do ser humano, então não vale para nada. E a gente comprovou que a Bíblia também não fala nada a respeito disso, para você se abster de carne vermelha ou de manteiga ou de ovos, nada a ver. Tá aí, galera. Mais uma fraude exposta, mais um capítulo adventista descortinado. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês, adventistas, que caiu a ficha agora, porque tem gente que, eu creio que tem gente que só vai cair a ficha assistindo esse vídeo sobre a questão da reforma de saúde.
E tem muita gente que é apegado a isso, né? A questão alimentícia é um negócio complicado. Depois que o povo é uma religião só por si só, já a alimentação. Então, mas que Deus traga libertação para esse povo com relação a essa parte alimentícia. Ele quer que a gente se alimente bem, obviamente, saudável, mas que não se prive de coisas que simplesmente não fazem sentido, tá? Então que Deus os abençoe, os liberte, em nome de Jesus. E para você que assistiu e você já está liberto, você nunca creu nisso, mas você está assistindo por curiosidade, passa para frente, compartilha com um amigo adventista, compartilha com alguém que está, né, no meio dessa balbúrdia aí, dessa loucura. Ajude essas pessoas compartilhando esse vídeo com elas. Ou, não vou compartilhar porque o cara não vai assistir, mas ele gosta de ler. Compra um volume 3 para ele, dá de presente, tá? O volume 1, o volume 2, não sei, a gente agora tá falando do volume 3, mas, aliás, você que caiu aqui, tá assistindo essa série do volume 3, mas não assistiu o volume 1, o volume 2, assista, é gratuito, tá aí no YouTube, a gente tem a série inteira, a gente resume os livros através dessas séries no YouTube. E não quer comprar o livro, não compra, assista os vídeos, entendeu? Já vai te ajudar demais o livro. Claro que os livros têm mais detalhes, é bem bacana, mas essas séries já no YouTube já vão ser mais do que suficiente para te libertar e ou ajudar aqueles que você queira ajudar, né? Distribuindo esses vídeos para essas pessoas, tá bom, gente? Então, muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado até aqui comigo. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que esse assunto é muito importante para muita gente, então fico muito feliz de ter trazido essas informações para vocês, descortinado isso aí para vocês. E no próximo vídeo, daqui a 2 dias, às 8 horas da noite, sempre, nós iremos falar o vídeo 10. A gente vai falar sobre as visões de Ellen White. Você não pode perder. É muito interessante porque a gente vai revelar. Você lembra que eu falei lá atrás que a gente ia revelar os motivos neuropatológicos da Ellen White? Porque tinha um motivo espiritual, mas tinha um motivo biológico também. Tinha algo que, naquela pedrada que ela tomou, que realmente alterou algumas coisas no cérebro dela e levou ela a ter ali histeria e catalepsia, etc. E aí, claro, o lado espiritual entrou também, fez a festa, mas ela tinha essa propensão exatamente por causa da pedrada. E a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais no próximo vídeo. Ellen White e suas visões. Visões e mais visões e mais visões e mais visões e um anjo relator. Esse é o título do capítulo. E acho que vocês vão gostar bastante. Muita informação chocante, laudos médicos, de médicos que presenciaram Ellen White durante suas visões. Vai ser top, galera. Vocês não podem perder daqui a 2 dias, às 8 horas da noite. Lembre-se, descortinadoadventismo.com para você que quer adquirir o livro, para você que quer tentar ganhar ele gratuitamente. Vai lá. Não esquece da promoção. Comenta aqui no YouTube e joga ali no seu Instagram uma foto do volume 1, se você já tem. Posta ali nos stories, me marca e marca mais 4 pessoas que você acha que precisam conhecer esse livro. Tá bom, galera? E eu vou escolher uma dessas pessoas para ganhar o livro, volume 3. 528 páginas, mais de 500 páginas. É gigante, galera, mas vale a pena. Mais 600 notas de rodapé. Meu Deus, é muita informação. Vocês vão adorar, tá bom? Que Deus os abençoe, os guarde, os proteja e os liberte se você é um adventista ou um sectário. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.